Gênesis, capítulo 37. Apenas um versículo, versículo 19. Eu vou estar lendo esse versículo, depois os irmãos vão ler também esse versículo, apenas esse versículo de Gênesis, capítulo 37, verso 19, que diz: E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vamos ler todos juntos? E dizia um ao outro: Vem lá o tal sonhador. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Ore comigo. Soberano Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, te exaltamos, ó Deus, porque tu és o Deus que quebra todas as cadeias, as correntes. E nessa hora, Senhor, é o momento da tua palavra, e eu te peço que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. Fale, ó Deus, da forma que o Senhor quiser, mas que acima de tudo possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, que ela seja, ó Deus, eficaz na nossa vida. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse versículo é um versículo que está dentro do contexto da vida de um homem que todos nós conhecemos a história. E eu quero, nesta noite, falar um pouco sobre a vida deste homem. E também quero falar sobre sonhos, porque nós somos livres ainda para sonhar. Quem não tem sonhos? Quem ainda não realizou os seus sonhos? Hoje, de fato, é o dia das crianças que o mundo considera. Talvez seja o personagem principal que mais sonha neste mundo são as crianças. As crianças, quando pequenas, sonham em ser grandes, mas é interessante isso. As crianças, quando pequenas, sonham em ser grandes. E você, quando grande, às vezes quer ter a mesma dedicação, ao mesmo entusiasmo, as mesmas vontades. Às vezes a sua cabeça quer correr, mas seu corpo não aguenta, né? Às vezes você quer fazer algo e seu corpo não consegue suportar, e você sonha dizendo: se eu tivesse meus 15 anos, meus 10 anos, meus 8 anos, eu chegaria ali fácil. E os sonhos fazem parte da vida do ser humano. Os sonhos, eles nos motivam para prosseguir. Quem não tem sonho? Que menina nunca sonhou com uma casa? Que homem, que menino nunca sonhou com um carro, com a sua família? Que jovem nunca sonhou esperando o seu amado? O sonho faz parte da vida dos seres humanos. Que casal nunca sonhou em ter a sua própria casa, em ter o seu filho, ter a sua família constituída? Que avô nunca sonhou em ter seus netos? O sonho faz parte e nos ajuda a prosseguir. E em busca dos nossos sonhos, nós nos movemos muitas vezes na direção da nossa vida, e nos movemos e nos almejamos aonde nós queremos alcançar. O sonho é a nossa motivação. Tem meninos que têm o sonho de ser jogador de futebol, que se movem hoje para isso, estão na escolinha, vão para ali, vão para aqui. Tem outros que sonham em ser um profissional da indústria, estão nos seus cursos. Tem outros que sonham em ser militar. Tem outros que sonham em ser profissional do direito. Tem outros que sonham em ser alguém que ensina outras pessoas. O sonho faz parte da vida. Mas existem situações em que parece que os nossos sonhos estão muito longe de acontecer.
Talvez porque nós paralisamos com os nossos sonhos. Talvez porque nós começamos a persistir naquele sonho para que ele acontecesse, e quando a gente percebeu que estava demorando de acontecer, nós paralisamos. Eu não vou mais insistir com isso. E o sonho vai se tornando cada vez mais distante. O sonho vai se tornando cada vez mais distante quando nós paramos. Você que tinha um sonho, você parou por quê? Não desista de sonhar. O sonho faz parte da vida do ser humano. E esse texto, ele nos mostra um jovem sonhador. O texto nos mostra este jovem, e o seu nome era José, um jovem sonhador que sonhava grandemente, e que seus irmãos não entendiam, e dizia assim uns aos outros: lá vem o tal sonhador. José era um jovem sonhador. Seus irmãos não entendiam os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. E às vezes as pessoas não entendem, né? Os sonhos. Às vezes os pais não entendem os sonhos dos filhos. Às vezes os pais querem que os filhos sejam o que eles, pais, querem, não que os próprios filhos sonham em si. E José tinha sonhos. E com o passar do tempo, seus irmãos, que chamavam ele de sonhador, foi vendo e foi percebendo que José tinha os seus sonhos para realizar. E ainda assim José confiou em Deus para que os seus sonhos pudessem ser realizados. Meus irmãos, nessa noite eu quero dizer para você que você veio aqui nessa noite, mas o Senhor te diz para você: não desista de sonhar. Você ainda tem um sonho? Não desista. Você ainda tem um sonho de ver a sua família na casa do Senhor? Não desista. Você ainda tem um sonho de ter um bom emprego? Não desista. Você ainda tem um sonho de construir a sua casa? Não desista. Não desista de sonhar, porque nós temos um Deus que Ele realiza sonhos. E a vida de José nos mostra isso. A vida de José nos mostra que Deus, Ele é um Deus que realiza sonhos. Ele contempla o coração do homem e Ele realiza sonhos. E nessa noite nós vamos aprender com José a perseverar e deixar vivo os nossos sonhos. Você tem perseverado nos seus sonhos? Ou você já desistiu, deixou para lá? Você tinha um sonho desde pequeno, e com o passar do tempo, você desistiu e jogou esse sonho para cima. Chegou a hora de você retomar, porque Deus é um Deus que realiza sonhos. E a minha primeira pergunta nessa noite é: o que te impede de sonhar? O que impede você de ter sonhos? Talvez você paralisou a sua vida, paralisou a sua história, mas o que está te impedindo você sonhar? Obstáculos, eles chegam na vida da gente. Obstáculos, eles começam a aparecer na vida da gente, e às vezes um pequeno obstáculo pode atrapalhar na visão dos seus sonhos. Obstáculos, eles estão presentes. Coisas que tentam nos impedir de sonhar. José era um sonhador. No versículo 20, o texto vai dizer um dos obstáculos que nos impede de sonhar. Primeiro: vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Um dos obstáculos que nos dificultam a sonhar são as decepções ou as decepções com as pessoas.
Às vezes as pessoas nos decepcionam e nos ferem, pessoas que menos esperam nos decepcionam e nos ferem, pessoas que deveriam apoiar os nossos sonhos, pessoas que deveriam nos ajudar a realizar os nossos sonhos, são essas pessoas que interferem na realização do sonho. José, ele se decepcionou com seus irmãos. O texto diz que os seus irmãos dificultaram os seus sonhos, jogaram ele dentro de um local, tramaram contra a sua vida, e essa decepção poderia ser um empecilho para José desistir de sonhar. Apenas poderia. Decepção com pessoas, falha com pessoas, erro de pessoas, tramam contra você, podem ser empecilhos para a paralisação dos seus sonhos, mas não devem ser. Diga comigo, podem ser. Podem ser. Diga, podem ser. Podem ser. Mas não devem ser. Podem ser, mas não devem ser. Tem pessoas que vivem muito pensando naquilo que os outros falam, ou no que os outros vão falar, e deixa de viver a sua vida, porque está preocupado com o que os outros vão falar. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão fazer? O que vão dizer? Eu não vou realizar meu sonho. Eu não vou comprar minha casa na praia, porque as pessoas vão falar que eu estou gastando demais. E tem pessoas que não realizam seus sonhos, preocupados com o que os outros vão falar, preocupados com o que os outros vão dizer, e as decepções das pessoas nos impedem de sonhar. Não deveriam, mas muitas vezes a gente se apega muito naquilo com que as pessoas falam e a gente não consegue avançar. Segundo, no versículo 22, Eloísa vai colocar: também lhe disse Rúben, seu irmão, não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de se restituir ao pai. Quando seus irmãos o lançaram naquele lugar, eu imagino o pensamento de José, um jovem sonhador, cheio de sonhos, com vontade de viver, mas naquela cisterna seus irmãos colocaram empecilhos para a realização dos seus sonhos, e dentro do coração de José certamente gerou-se medo. Talvez o medo seja um dos empecilhos que impeçam você de sonhar. Às vezes os problemas vêm, situações, adversidades vêm na sua direção, e o seu coração e o seu pensamento começa a fraquejar por causa do medo. Você começa a desistir daquilo que o Senhor confiou. Por muitas e muitas vezes nós não enfrentamos os nossos medos para realizar os nossos sonhos. Você tem um sonho? Você precisa enfrentar os seus medos para que eles sejam realizados. Às vezes você tem um sonho para realizar e que esse sonho depende de prestação para você pagar, e você diz: eu não vou conseguir pagar. Que medo é esse? Faça suas contas direitinho, bote na ponta do lápis, veja se realmente dá para você fazer. Se for, você quer abrir um negócio, e às vezes você tem sonho: eu tenho um sonho de abrir esse negócio, mas eu acho que eu não vou conseguir pagar, eu tenho medo de entrar nesse negócio aí e não conseguir realizar, não conseguir pagar. O que eu estou querendo dizer para você não é para você se endividar, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o medo não pode lhe paralisar a você realizar os seus sonhos. Você deve colocar na ponta do lápis tudo aquilo certinho, e se você tomar a decisão de enfrentar para realizar os seus sonhos, você deve confiar em Deus, trabalhar, confiar, porque Deus vai lhe honrar. Amém.
O medo não pode paralisar você. E José naquela cisterna, o jovem sonhador, eu imagino quanto de medo José estava ali, sozinho. Seus irmãos que viram ele nascer, que conviveram com ele, jogaram ele ali. Quantas coisas não passaram na cabeça de José? Pessoas que eram para proteger ele, para acolhê-lo, para que ele realize os seus sonhos. Foram essas pessoas que jogaram José na cisterna. E eu imagino como José estava pensando: e agora? Quem poderá me ajudar? Como eu vou sair daqui? Como eu vou sair dessa cisterna? E agora? O que eu vou fazer? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que para realizar sonhos, para realizar os seus sonhos, José precisou lutar contra as decepções e contra o medo. Ele precisou lutar contra isso, contra as pessoas que os decepcionaram, contra os medos. Esses dois sentimentos muitas vezes podem bloquear você, podem paralisar você, podem estacionar você. Mas nessa noite o que Deus está dizendo é: lute contra isso. Amém. Lute contra isso. Se você tem um sonho, não pare, não desista. Não diga: ó, não é comigo mais não. Se vier, veio, mas não é seu sonho. Se tiver, tem, mas não é seu sonho. Se for seu sonho, você tem que estar com ele aceso, com essa brasa acesa. Ele sempre vive dentro de você. As decepções, os problemas, nada pode impedir os seus sonhos. Quando o medo cerca uma pessoa, essa pessoa não consegue pensar em mais nada. E a sua tendência é fugir e paralisar tudo. Diz: olha, eu estou com medo, eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar esse negócio para lá. Mas aquele que tem um sonho não pode parar nem desistir. Nada pode parar ele. Ele precisa prosseguir. Ele precisa acreditar, mesmo sabendo que dificuldades virão, problemas virão, decepção virá. Eu tenho um sonho de ver muita gente casada aqui. E eu sei que Deus vai operar. É um sonho meu. Eu casar gente aqui nessa igreja. E você vir nesse casamento, né? É um sonho. E eu creio que Deus é um Deus que realiza sonhos. Amém, irmão? Amém. Abra seu coração. Não tenha medo. Porque Deus, Ele vai operar sinais e muitas maravilhas. Segundo, onde estão os seus sonhos? Pergunte para você mesmo nessa noite. Aonde está seu sonho? Você tem sonhos? Aonde estão os seus sonhos? Eu ainda tenho sonhos a realizar. Eu ainda tenho 2 filhos para casar. Eu ainda tenho netos para conhecer. São sonhos meus. Eu ainda tenho. Eu quero ver meu pai com seus bisnetos. São sonhos a realizar. Quero ver. Ainda tem coisa para acontecer na minha vida. São sonhos para realizar, conseguir realizar sonhos de batizar os meus filhos. Eu sou o pastor que batizou os meus filhos. Isso está escrito. E foi um sonho realizado. E serei o pastor que farei o casamento dos meus filhos. É um sonho realizado. Em nome de Jesus. O homem, ele tem sonhos. Ele tem sonhos. E ele precisa lutar pelos seus sonhos. Aonde estão os seus sonhos? O sonho de José, presta atenção. Aonde está o seu sonho? Sabe onde estava o sonho de José? O sonho de José estava com ele. Sempre esteve com ele. Os meus sonhos estão comigo. E os seus sonhos? Aonde estão? Aonde está o seu sonho, Breno? Cadê os seus sonhos? Onde está seus sonhos, Wellington? O sonho de José estava com ele. José estava com seus sonhos guardados, com seus sonhos ali, mas em algumas situações quase ele perdeu os seus sonhos. Quase. Decepção, medo, às vezes faz a gente paralisar.
E muitos perdem os seus sonhos. Eu crio muita expectativa com aquilo e aquilo não acontece no tempo que eu desejei. Eu aí largo aquele negócio para lá, não quero mais não. Mas se você tem um sonho, acredite que Deus ele vai operar. Deus ele vai operar. Você tem um sonho de ser profissional, você estudou, você fez aquilo, mas aquilo não aconteceu. Não aconteceu naquele momento, mas vai acontecer. Amém. Acredite, confie, avance. Porque os sonhos de José estavam com ele, seus sonhos estavam juntos ao seu coração, mas em algumas situações quase José perdeu os seus sonhos, deixando ele pelo caminho. Alguns lugares podem aparecer para nós para que a gente deixe os nossos sonhos pelo caminho. Primeiro, está no versículo 24, Heloísa vai botar aí. E tomando-o, o lançaram aonde? Na cisterna. E a cisterna estava como? Vazia, sem água. Pense comigo, uma cisterna vazia sem água é um buraco. Sim ou não? Sim. Um buraco escuro. Sim ou não? Sim. Então, esse buraco que apareceu na vida de José poderia soterrar os seus sonhos. Poderia. Ele foi lançado em uma cisterna vazia sem água, um buraco vazio escuro. Poderia paralisar os seus sonhos. Mas José, ele olhava para cima. E sabe o que é que José via? Se ele olhasse para o lado, ele via escuridão. Se ele olhasse para baixo, ele via terra onde ele pisava, mas via tudo escuro. Mas quando ele olhava para cima, aquele buraco escuro tinha uma iluminação que vinha da onde? Dos céus. E às vezes o seu sonho pode estar no contexto de um buraco, de uma cisterna, e o que Deus diz para você nessa noite é que olhe para cima. Olhe para cima, olhe para o céu, é porque de lá vem a provisão, é porque de lá vem o direcionamento para a realização dos seus sonhos. Preste atenção. Você acha que os seus sonhos nunca vão realizar ou está demorando de acontecer? Você pode estar igual a José dentro daquele buraco, daquela cisterna, mas olhe para cima. Ainda tem uma luz para que os seus sonhos sejam realizados. Amém. A vida de José é um dos maiores exemplos de que o homem não pode deixar de sonhar. Segundo, Gênesis 39, versículo 20. Depois de tudo isso, sabe o que aconteceu com ele? E o Senhor de José, você conhece a história. José, ele foi vendido e trabalhou na casa de Potifar. E o Senhor de José o tomou e o lançou aonde? No cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. Preste atenção. José foi jogado em uma cisterna por quem não deveria jogar, quem deveria cuidar dele. Seus irmãos os decepcionaram. Segundo, José teve medo ali. Terceiro, José estava no buraco escuro. E depois de tudo isso que José passou, que foi vendido, José volta ainda para outro lugar terrível, que é a prisão. José vai preso injustamente. E você conhece a história. José foi lançado numa prisão injustamente. Mas dentro daquela prisão ele olhava pelas flechas, vamos dizer assim, ou pelas brechas dos telhados, e ele via, e ele podia contemplar o céu, e podia ainda nutrir no seu coração o sonho, o seu sonho.
O seu sonho não ficou aprisionado naquela cela. O seu sonho não ficou aprisionado naquele buraco. Não ficou aprisionado naquele cárcere. Talvez se o seu sonho ficasse naquela cisterna, a vida de José não seria tão marcante como nós estamos falando dele até os dias de hoje. Mas a vida de José, o seu sonho não ficou naquela cisterna, não ficou soterrado, não ficou encarcerado naquela prisão, foi preso injustamente. Ele tinha motivos, e grandes motivos para se decepcionar. Ele tinha grandes motivos para se deprimir, sim ou não? Sim. Ele tinha uma bagagem totalmente negativa. Cresceu no meio dos irmãos, os irmãos faziam a gozação dele, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Armaram contra ele, jogaram ele numa cisterna, disseram que ele foi morto para o seu pai, depois vendeu ele para os egípcios, e lá, além de que ele se superou e começou a trabalhar na casa do seu senhor, foi de novo para o cárcere, injustamente, preso. Ele tinha motivo para se deprimir. Por muito menos, às vezes, nós, os crentes dessa geração, nos deprimimos. Por muito menos do que José passou, nós nos deprimimos. Mas José, ele não permitiu com que os seus sonhos fossem soterrados, fossem presos. E ele entregou os seus sonhos nas mãos de Deus. Aqui talvez foi o grande êxito da vida de José. Entregou os seus sonhos nas mãos de Deus. E você já parou para pensar como é o sonho de Deus? Você já parou para pensar o que é que Deus sonha acerca de você? Você já parou para pensar o que é que Deus quer? O que é que Deus imagina a seu respeito? E José entregou os seus sonhos nas mãos de Deus. E sabe o que é que aconteceu? José compreendeu que os seus sonhos que ele tinha não eram somente dele, mas era o sonho dele conectado com grande parte dos sonhos de Deus. Deu para entender isso? De repente Deus tem sonhos para você, e os seus sonhos fazem parte do planejamento do sonho de Deus. Estão pegando isso aqui? E quando você para de existir, quando você para de realizar os seus sonhos, você paralisa os seus sonhos, você também interfere em algo que era sonho de Deus para você. Era sonho de Deus que você tivesse uma família, é sonho de Deus que você tenha um casamento, e o pastor Anderson realiza esse casamento, é sonho de Deus. Você já parou para pensar isso? Que isso tudo pode estar dentro do pacote do sonho de Deus? Já parou para pensar isso? De você ter uma casa na praia, de você ter a sua casa na família. Você já parou para pensar isso? Que Deus também quer isso para você? Que Deus também quer que você viva bem, que você se aposente. Aleluia. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, viu, Jorge? Tem moço que já se realizado com seus sonhos aí. Vai chegar. Eu acredito que esse sonho pode se realizar para mim. Amém? A você, Léo, para Roque. Roque já está bem encaminhado ali. Eu acredito que esse sonho pode chegar para algumas pessoas, para Carlos, que levanta de manhã bem cedo e vai lá, né? É um sonho, dormir até mais tarde, sem se preocupar com nada. É um sonho, né, cara? E chegar lá no final do mês, tá lá, hein, Roberto? É um sonho para muitos. É um sonho. Mas você já parou para pensar que os nossos sonhos podem também fazer parte do planejamento de Deus para a nossa vida? O que Deus sonha para você? O que Deus quer de você? Você já parou para pensar isso? E quando você desiste dos seus sonhos, você está desistindo do planejamento de Deus para você. Às vezes Deus quer usar o seu talento. Você tinha um sonho de ser alguém, de ser um professor, de ensinar pessoas.
E Deus quer usar esse talento para você abençoar uma série de pessoas, mas por problemas da vida, por interferências da vida, por cisternas, buracos escuros, por prisão, você mata esse sonho. E Deus queria esse sonho se realizasse para pegar isso e impulsionar você, para você abençoar, você alfabetizar pessoas, você ajudar pessoas, levar você daqui para outro estado, para você ajudar, para você fazer isso, usar seu dom, seu talento. Estava tudo dentro do planejamento de Deus. Mas as cisternas da vida, as prisões da vida, fazem com que a gente mate os nossos sonhos. O medo faz com que a gente paralise os nossos sonhos. Para a gente entender esses sonhos, a gente precisa compreender o processo de Deus. E se você parar para pensar a vida de José, José era um bom filho. Aonde José colocou a sua mão, ele foi abençoado. José foi um bom escravo, um bom mordomo. Parou para pensar? Tudo que José fazia era bom. José foi um bom prisioneiro. Ele dentro do cárcere, ele conseguiu ser um bom prisioneiro. Aonde José foi, ele foi bom. É o processo de Deus. E quando Deus colocou José para ser governador do Egito, não tinha como José não ser um excelente governador, porque era o processo de Deus. Pare e pense, tudo que José passou, tudo que José viveu foi um aprendizado, porque já estava dentro do processo de Deus, que ele seria governador, e ele precisaria ser um grande governador, mas para ele ser um grande governador, ele precisava aprender a ser, e para aprender a ser, ele precisava passar pelo processo. Estão pegando aí? E o processo às vezes dói. O processo às vezes faz você refletir. O processo às vezes faz você chorar. Mas se você não desiste, o processo lhe ajuda a você realizar os planos de Deus na sua vida. Talvez o que você está passando hoje, que você está pensando em desistir, você acha, será que Deus não está ouvindo? Não está me ouvindo? Deus está te ensinando, é um processo. Às vezes Deus dá uma apertada no parafuso, é um processo. É um processo. Deus quer te colocar em lugares maiores, mas é um processo. E foi assim que Deus fez na vida de José. José tinha sonhos, mas não eram só os sonhos de José, eram os sonhos de Deus para José. Mas quando eu paro e penso o processo que José passou, Deus estava aperfeiçoando a José, porque ele seria um administrador de muitas vidas. Muitas vidas dependeram da administração de José, inclusive o povo de Israel. José lá no Egito, Israel dependeu também dessa boa administração, da governabilidade de José. E foi o processo que fez José amadurecer. Foi o processo que fez José a ficar firme. Foi o processo que fez José a avançar. Foi o processo que Deus permitiu que José passasse, porque Deus acreditou que José era aquele que ele escolheu para ser o governador do Egito.
e colocar em andamento a história da humanidade, a história cristã, a história de um Deus. Nós não podemos contar a história do cristianismo, nós não podemos contar a história de Israel, do cristianismo, sem se lembrar da vida de José. Não podemos fazer isso, porque José, ele foi aquele que o Senhor usou. E quando eu olho para a vida de José, quando José se tornou governador, quando José se reencontrou com seus irmãos, quando José se reencontrou com seu pai, com toda a sua família, José perdoou todos eles. Eu pude entender nesse contexto que a partir dali, todos os sonhos de José foram revelados por Deus a ele pessoalmente. Todos os sonhos de José, todos os sonhos de Deus que estavam entrelaçados, conectados, todos que estavam ao redor começaram a perceber, até os seus irmãos, que achavam José, lá vem o sonhador. Estão lembrados do texto? Lá vem ali o sonhador. Eu acho que naquele momento, os seus irmãos começaram a compreender e perceber que Deus estava naquele negócio, que Deus estava naquele sonho. Como aquele pequeno jovem, como aquele pequeno sonhador se tornou um dos homens mais influentes dessa terra, um dos homens mais influentes do Egito. Até os seus irmãos começaram a contemplar e compreender que os sonhos de José estavam entrelaçados com os sonhos de Deus. Creia no sonho de Deus para a sua vida. Deus tem planos para você. Talvez você ainda não compreendeu isso, mas tudo que você está passando hoje é um processo. Esses sonhos vão se realizar. Depende muito mais de você do que de Deus. Deus, Ele quer realizar esse sonho. E Ele vai realizar no tempo dele. Mas depende muito mais de você. É você que precisa. É você que precisa não desistir dos seus sonhos. É você que precisa acreditar. E tem um dos textos mais lindos da Bíblia, e eu quero trazer para você nessa noite, para a gente concluir esta palavra que está em Gênesis 45, Eloí. Gênesis 45, versículo 3. Eu quero concluir essa mensagem dizendo isso para você, nesse texto mais belo da Bíblia. Olha que texto. E todas as vezes que eu vejo esse texto, o meu coração se estremece. O texto diz: e disse a seus irmãos. Quem foi que disse aos irmãos? José. E disse a seus irmãos. Quem foi que disse? José. E o que foi que ele disse? Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram todos atemorizados perante ele. Não puderam responder, porque eles não acreditaram que José poderia chegar aonde ele chegou. Eles não acreditaram. Quando José se revelou para seus irmãos em uma pequena palavra, viu seus irmãos que todos os seus sonhos foram realizados. Viram todos que os seus sonhos foram realizados, e os sonhos de Deus foram realizados para a vida de José. Milhares de famílias, preste atenção, milhares de famílias sobreviveram por causa da administração exata de José. O povo iria sofrer uma seca grande, e José soube administrar tudo isso, repartiu tudo. Quantas famílias foram abençoadas? Quantas famílias famintas sobreviveram por causa da realização do sonho de José em fazer a vontade de Deus?
E o melhor de tudo isso, a família de José também foi salva pelo sonho dele, pela administração dele, porque os seus irmãos iriam buscar alimento lá no Egito. E só lá tinha. E José foi o responsável por tudo isso. O que eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã e meu irmão, nesse dia das crianças, que é um dos seres que mais sonham nesse mundo, que são as crianças, é que não deixe nada impedir a realização dos seus sonhos. Não deixe nada te impeça de sonhar. Eu admiro pessoas que têm sonhos e que lutam e conseguem chegar. Eu vou me formar, eu vou ser isso, eu vou fazer minha pós-graduação, eu vou conseguir, e conseguem. Eu admiro esse tipo de pessoas, porque colocam sonhos, colocam metas, criam objetivos, mas dentro dessas metas e desses objetivos chegam para eles decepções. Ou vocês acham que não? Chegam. Obstáculo. Ou vocês acham que não? Chegam tanta coisa para que soterre esse sonho, para que paralise esse sonho. Mais uma coisa eu digo para você nessa noite: não desista de sonhar. Não desista de sonhar. Uma criança jamais pode desistir de sonhar. Não pelo simples fato de ela ser uma criança, mas com toda a juventude pela frente. Mas eu e você, que também já não somos mais crianças, também temos o direito de não desistir dos nossos sonhos. Você tem o direito de sonhar. Quais são os seus sonhos? O crente tem um sonho. Eu tenho o sonho de estar nas ruas de ouro. Aleluia. Amém. Tem uma música que diz: lá no céu tem rua de ouro, onde os salvos irão passear. Eu tenho um sonho de estar lá, de contemplar. Esse também é um dos meus sonhos, estar com o Senhor. E talvez esse seja o seu também, estar com o Senhor. São sonhos. Não pare de sonhar. Onde estão os seus sonhos? Você é livre para sonhar. Você é livre para sonhar. Uma mãe tem sonho de estar com seus filhos próximos a eles, estar sempre ao lado. O pai tem um sonho de estar sempre com a família reunida. Coloca a mesa, meus filhos estão todos na mesa, e a gente sentado, os filhos e netos. São sonhos e que são possíveis de ser realizados. Mas não desistam, invista nos seus sonhos. Amém. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração de muitos aqui nessa noite. Pessoas que paralisaram sua vida, paralisaram os seus sonhos, e que estão vivendo como se os seus sonhos não fossem mais acontecer. Mas Deus diz nessa noite: não desista de sonhar, porque o seu sonho está conectado com aquilo que Deus tem para você. Pare e pense. Talvez o que você sonhou não aconteceu ainda, porque Deus está te preparando. Ele não preparou José? Estão lembrados aqui agora? Ele não preparou José para ser governador. José precisava passar pelo processo. Esse sonho ainda não chegou para você, porque Deus ainda está te preparando. Você não está pronta. Você não está pronto ainda. Mas Deus está te preparando para você ter o seu sonho realizado. Creia nisso. Só Deus é capaz de realizar os nossos sonhos. Ele é aquele que realiza sonhos. O nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu ainda tenho o sonho de ver pessoas aqui na igreja. Eu ainda tenho o sonho de ver outras coisas acontecerem. Eu não desisto dos meus sonhos.
Eu sei que eles irão acontecer, mas irão acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero orar por você, pela sua causa. Você que tem sonho ainda, fique de pé. Nós vamos orar. Cadê Caio? Você que tem sonho. Você que tem sonho. Você que ainda tem sonho. Você tem sonho? Diga amém. Amém. Eu tenho muitos sonhos para se realizar. Tem muitos sonhos, tem muita coisa para acontecer. Você é muito jovem ainda. Você só vai embora no dia que Deus quiser. Pare com essa agonia. Viva em busca dos seus sonhos. Realize seus sonhos. Deus tem muito plano para você. Eu creio que Deus, Ele é aquele que reconstitui famílias. É aquele que reconstitui casamentos. É aquele que reconstitui relacionamentos. É aquele que faz acontecer. É aquele que traz à memória aquilo que nos dá esperança. É aquele que realiza sonhos. Não duvide. Deus, Ele realiza sonhos. Assim como Ele realizou o sonho de José, Ele realizará os sonhos dele para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Então nós vamos orar nessa hora. Soberano Senhor, aqui nós estamos como teus servos, como seres humanos, que muitas vezes, Senhor, nós temos sonhos, nós temos metas, nós temos objetivos de vida, e muitas vezes, ó Deus, situações acontecem para que os nossos sonhos sejam paralisados, para que os nossos sonhos sejam interrompidos, para que os nossos sonhos sejam soterrados. Mas a vida de José, ó Deus, nos mostra que nós precisamos continuar, precisamos acreditar, precisamos persistir, perseverar, porque nós temos um Deus que nos ajuda a superar as dificuldades. Nós temos um Deus que nos ajuda a superar os cárceres, superar, ó Deus, os problemas, superar as decepções, superar os erros dos seres humanos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de poder. E a vida de José nos mostra, ó Deus, que ainda é permitido sonhar, ainda se é permitido acreditar, confiar, porque os nossos sonhos podem ser, ó Deus, o processo de tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós. Ah, Deus, realize os nossos sonhos. Se aqui ainda tem pessoas, ó Deus, que estão com seus sonhos paralisados, estagnados, estacionados, que eles sejam destravados agora em nome de Jesus, que eles sejam restaurados agora em nome de Jesus. Ah, Deus, se tem alguém que está com seus corações frios relacionados aos seus sonhos, que eles sejam aquecidos agora pelo poder que é no sangue de Jesus. Sonhos que foram, ó Deus, obtidos há muitos e muitos anos atrás, mas que foram paralisados. Que o Senhor mude isso agora, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus. Destrave esse negócio, Senhor, que esses sonhos sejam realizados para a glória do Senhor. O homem precisa ter sonhos, os seres humanos precisam ter sonhos, e que esses sonhos sejam realizados para a glória do nome do Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: